Olá pessoal, olá, boa noite. Olá, boa noite a todos que vão assistir essa live. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus seja louvado. Eu tenho alguns minutos, uns 30 minutos para conversar com todos vocês. Deus seja louvado. Boa noite, Ivete. Boa noite, Cássio. Eu queria estar conversando com vocês hoje a respeito da polêmica que existe nos dias de hoje sobre você entregar 10% da tua renda, do teu salário, à religião, às igrejas, né? Então hoje nós vamos falar sobre dízimo. Devo entregar ou não devo entregar? E o devorador? O devorador existe? Ou ele não existe? Ou ele é uma mentira? Né? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre dízimos. Mas quem vai abrir a nossa mente com relação ao dízimo é a própria palavra de Deus. Eu quero que você compreenda, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo essa live, que eu não estou falando mal de religião, de jeito nenhum. Mas eu quero ensinar o que a Bíblia diz, ensinar a verdade. Porque, infelizmente, nas denominações religiosas, estão enganando vocês com relação aos 10%, aos dízimos. Eu quero ler uma passagem aqui sobre o dízimo e mostrar para vocês que nós, no tempo da graça, nós não temos que entregar 10% do nosso salário para nenhuma religião. Não existe dízimo na Bíblia dado em dinheiro. Isso eu vou mostrar para vocês. Dízimo na Bíblia era entregue em alimento, em sementes, lavoura, o que se plantava, o que se criava. Acontece que a religião há muitos anos tem enganado a muitas pessoas com relação a dízimo. Então, eu quero trazer um pequeno estudo. Eu não vou ter tempo de explanar muito, não, mas um pequeno estudo sobre dízimo eu quero passar para vocês. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, meus amados, a verdade está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é lâmpada para nossos pés
ela é luz. A palavra de Deus é uma bússola para o crente, para o cristão, vamos dizer assim, né? Eu até gosto mais da palavra cristão, porque a palavra cristão, ela tem o significado de pequeno Cristo, ou pequeno ungido, ou então seguidor de Cristo. E eu quero falar aqui então sobre o dízimo. Devo dar, devo entregar, devo devolver? Porque muitos dizem que você não dá o dízimo, você devolve, né? Mas veja só, pessoal, há muita contradição nesse negócio de entregar dízimo. E eu quero aqui mostrar para vocês que o dízimo da religião, ela foi inventado pelo homem. Até eu li um artigo sobre dízimo, que ela foi inventada pela religião católica. Eu não me lembro quanto tempo faz isso, os anos, mas o dízimo em dinheiro foi inventado pela religião católica. E as denominações evangélicas seguiram no engano de tirar dízimo das pessoas em dinheiro hoje. Eu quero ler uma passagem que está escrito em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo... Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Só um minutinho, pessoal, que eu perdi aqui. Glória a Deus. Mas tudo bem. Eu perdi aqui aonde estava falando. Achei. Aqui. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Eu vou ler para vocês. E diz assim, ó: certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolher do campo. Então, nesse primeiro versículo já diz que o dízimo era entregado uma vez por ano, e era entregado da lavoura, das sementes, né, do plantio. E o versículo 23 diz: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendeis a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então aí você está vendo que o próprio dizimista então comia o dízimo. Então veja só, dízimo é claramente ensinado que é comida. Dízimo não é dinheiro. Não existe dízimo em dinheiro na Bíblia. Então, em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e 23, ali diz que o dízimo é comida, que você podia comer o dízimo. O próprio dizimista comia o dízimo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Olha lá. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Então, o dízimo nunca foi dado mensalmente, era uma vez por ano, né? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do mosto, azeite, e assim vai. Aí o versículo 24 diz: e quando o caminho te for tão comprido que não possas levar
por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, o que acontece? Vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Então, esses pastores aí que dizem, mas naquele tempo não existia dinheiro, né? O irmão vai falar, naquele tempo não existia dinheiro. Mas aqui a Bíblia está dizendo claramente que existia dinheiro sim. E que era para vender o dízimo por dinheiro. E no versículo 25 diz assim, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelha, por vinho, por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e tua casa. Aí, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, você está vendo aí que dízimo na Bíblia não era dinheiro. Agora veja só, se dízimo não era dinheiro e transformar o dízimo, que não era dinheiro e era alimento, e transformar em dinheiro, não é mentir ao povo? Não é mentir ao povo? E a Bíblia diz que o mentiroso vai para onde? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ali mostra os pecados os quais as pessoas vão passar a eternidade no inferno. Um dos pecados é mentira. Então, o pastor que está pedindo dinheiro como dízimo, ele não está mentindo? Segundo a Bíblia, está mentindo. Veja só, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, está escrito assim, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do cominho e do endro, e negligenciais o mais importante da lei, a fé, o amor e a misericórdia. Eis que deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que significa? Né? Só um minutinho, que eu vou encontrar aqui. Em Mateus, eu estou com a minha Bíblia aqui. E vamos mostrar para você, Mateus capítulo 23, versículo 23, né? Eu vou pôr aqui de novo, para vocês verem, eu estou ensinando conforme as Escrituras. Né? Só um minuto, vou girar aqui. Isso. Vamos lá. Mateus 23, capítulo 23, versículo 23. Aqui. O que está escrito aí, meus amados? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus estava chamando a atenção deles, né? Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Ou seja, dízimo estava na lei. Estava antes da lei, Abraão pagou dízimo a Melquisedeque uma única vez, e foi dízimo de despojo. E não se viu mais falar que Abraão pagou dízimos. E foi dado uma só vez. Amém? E o dízimo passou pela lei e parou na cruz de Cristo. Só que os pastores do sistema religioso, eles tiraram o dízimo da cruz de Cristo e transformaram em mentira.
em dinheiro, mentindo ao povo. Então, nós vamos lá de novo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do cominho e do endro. Veja só, dízimo da hortelã, do cominho e endro. Hortelã, cominho e endro é dinheiro? Eu estou fazendo uma pergunta. Estamos no Novo Testamento. É dinheiro? Claro que não é. Mas os escribas e os fariseus, para mostrar ao povo, né, para mostrar ao povo judeu que eles eram tão fiéis na lei, eles eles entregavam o dízimo também do que tinha na horta, hortelã, cominho e endro. Mas aí diz, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus disse assim: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Por que Jesus disse: deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas? Alguém sabe me dizer? Por quê? Ora, amados, simplesmente porque o Novo Testamento, Mateus 23, não é o Novo Testamento. Por que não é o Novo Testamento? Mas está no Novo Testamento. Está no Novo Testamento. Por erro de alguma coisa, não sei, mas está no Novo Testamento. Mas cá entre nós, testamento não é quando a pessoa morre? Como poderia ser o Novo Testamento se Jesus ainda não tinha ido para a cruz? Ali em Mateus 23, Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ido para a cruz. Ele repreendeu os escribas e os fariseus hipócritas, e Jesus estava sobre o peso da lei. Por isso ele disse: deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Por quê? Porque a Bíblia diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E a palavra de Deus diz que não se aumentará e nem se diminuirá um tio das Escrituras. Então veja só, Jesus ele tinha que cumprir a lei, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus ele veio trazer o plano da salvação para nós, pela fé, pela misericórdia do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele repreendeu os escribas e os fariseus dentro da lei, porque o Senhor Jesus estava sobre o peso da lei, ele não tinha ido para a cruz ainda. E só há testamento quando alguém morre. É ou não é verdade? Então veja, o Senhor Jesus Cristo, ele então chamou a atenção dos escribas e fariseus e dizia: vocês estão corretos entregando o dízimo do que vocês têm até na horta, o dízimo do cominho, do hortelã e do endro. Mas vocês estão errados em uma coisa: vocês estão pecando e errando na misericórdia, na fé. Né? Vamos ler de novo? Onde que está aqui? 23. O juízo, a misericórdia e a fé, né? É isso que eles estavam errando, pecando. E Jesus disse: vocês deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mas o Senhor Jesus ainda estava sobre a lei. Ainda não estava consumado. Lá na cruz ele disse: está consumado. Aí foi o quê? O fim da lei e a graça, a salvação pela fé. Amém? Agora veja só. No livro de Malaquias, capítulo 3, ali diz sobre com maldição sois amaldiçoados, vós que roubais a minha casa do tesouro. Agora veja só, o dízimo ali em Malaquias era alimento. E quem não entregava
aos levitas, sofria pena de maldição. As pessoas que quebravam princípios da lei recebiam pena de maldição. Agora, em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, ali diz que o Senhor Jesus levou na cruz toda a maldição que era contra nós. Agora, faço uma pergunta. Não está tendo uma contradição aí, Gálatas, capítulo 3, com Malaquias, capítulo 3? Porque no livro de Malaquias, capítulo 3, você não entrega o dízimo, você é amaldiçoado. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, ali diz que o Senhor Jesus levou todas as maldições que eram contra nós. Agora faço uma pergunta para você. Jesus levou ou não levou toda a maldição? Então, se ainda o cristão é amaldiçoado porque não entrega o tal do dízimo, ele recebe pena de maldição por infringir um princípio da lei, então quer dizer que o plano da salvação do Senhor Jesus minguou. Jesus, então, não cumpriu na cruz toda a salvação, foi imperfeita, então, porque ainda ficou o item do dízimo, que amaldiçoa o Filho de Deus, quando o Filho de Deus não entrega os tal 10%. Não tem alguma coisa errada aí, gente? Vamos lá para Gálatas? Vamos lá para o livro de Gálatas. Louvado seja Deus. Eu sou meio devagar para abrir a Bíblia, meus irmãos. Então, vocês tenham paciência comigo. Vamos lá. Efésios. Vamos achar Gálatas. Eu estou aqui mostrando para vocês a verdade contida na palavra de Deus, amém? Deixa eu tirar um elastiquinho, atrapalhando. Vamos ver aqui. Vamos girar a câmera. Vamos lá de novo. Vamos para Gálatas, capítulo 3. Vamos ver aqui, só um minutinho. Só um minuto, pessoal. Acho que eu... Gálatas 3. Eu falei 19, eu errei, viu, pessoal? É Gálatas 13, não 19. Olha lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo o quê? Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, aqui diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Então, veja só, se o dízimo é uma obra da lei, e o Senhor Jesus já pagou um preço por nós. Ele nos resgatou da maldição da lei. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Louvado seja Deus. Vamos lá de novo em Gálatas, capítulo 3. E aí fica a pergunta, né, pessoal? Se o Senhor Jesus nos resgatou da maldição da lei, vamos lá, Gálatas 3. Então, como é que os pastores pregam que você não está entregando o dízimo, você vai ser amaldiçoado? A pergunta que fica é essa.
Então quer dizer que lá em Malaquias capítulo 3, Deus não estava falando para a igreja do Senhor Jesus. Ali Deus estava repreendendo os sacerdotes levitas. Porque no livro de Malaquias capítulo 2, versículo 1, está escrito bem assim: agora, ó sacerdotes, esse mandamento cabe a vós. Eu vou ter que abrir lá para ver de novo. Louvado seja Deus. Acho que é até mais fácil eu ligar aqui o computador. Vamos ver aqui. Fica mais fácil. Aí, estou ligando o computador aqui. Porque eu na Bíblia, a Bíblia, para mim, as folhas, né, elas acabam muito fininhas as folhas, eu demoro a pegar as folhas aqui. Então, vamos lá. Vamos a procurar lá, então, Malaquias capítulo 3. Você vai ver que você está sendo enganado pela mentira da religião, né? Pela mentira dos pastores, pastoras, né? Malaquias capítulo 3. Vamos lá, Malaquias 1, Malaquias 2. Malaquias 2, capítulo 1 diz assim, ó. Eu vou pôr aqui para vocês verem. E diz assim: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. E aí Deus começa a chamar a atenção, né? Se ou não ouvides e se não propuserdes no vosso coração de honrar o meu nome, e assim vai. E assim vai até o capítulo 3, aonde Deus fala, né? Ali, roubará o homem a Deus, né? Onde é que tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste e tal, né? Depois lá diz, em que me roubais, né? Em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Veja só, pessoal. Ali está dizendo o quê? O que está falando? O Senhor Jesus, o Senhor Deus, está chamando a atenção dos sacerdotes levitas que, por algum motivo, desviava os alimentos do estoque, do silo, que era do dízimo, que era o dízimo, alimento. Não existe dízimo em dinheiro, é mentira, estão mentindo para vocês. E agora veja para você ver, como é que nós vamos explicar isso? Se Malaquias capítulo 3, né, capítulo 3, versículo 8, diz, roubará o homem a Deus, e que nós estamos sendo amaldiçoado, quem rouba a Deus, né? Está escrito em Malaquias, é verdade que está escrito. Mas para quem que Deus falou? Já falei para vocês. Deus estava chamando a atenção dos sacerdotes levitas, não da igreja do Senhor Jesus. Malaquias capítulo 2, versículo 1, está falando lá. Agora toca a vocês isso aí que eu estou falando. Vocês estão me roubando. Deus está chamando a atenção deles. Agora veja, como podem os pastores pregar Malaquias capítulo 3 sobre dízimo, e sendo que em Gálatas capítulo 3, versículo 13, agora falei certo, né? Está falando 19. Ali diz que o Senhor Jesus levou todas as maldições que era contra nós. Como pode? Não está tendo contradição aí? Não está tendo contradição? Aí o que acontece? Os pastores, para enganar vocês, vão dizer assim, não, mas o Senhor Jesus pagou o dízimo. O Senhor Jesus mandou que alguém pescasse um peixe e abrisse a barriga do peixe, e lá tinha uma moeda,
E levantou a moeda e disse: de quem é essa esfinge? Aí as pessoas lá, o povo, falaram: de César. E aí Jesus disse: então dai a César o que é de César, ou seja, pague os impostos, né? Seja fiel ao seu governo, e a Deus o que é de Deus. Aí eles mentem dizendo que ali era o dízimo. Isso é uma mentira deslavada, porque quando o Senhor Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o Senhor Jesus estava falando com relação a dois planos: ao plano físico, terra, onde nós estamos, que precisamos pagar nossos impostos, que precisamos ser fiel ao governo da terra, né? Obedecer às leis da terra. E o Senhor Jesus estava falando daí do plano céu, que é adoração livre para adorar o nosso Pai Celestial, amar o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos deu liberdade para isso. Amém? Então veja só, desculpa até que tá molhando a mão, assim, perdão, vocês não levem a mal, mas é que até vou pegar uma vasilhinha de água ali, não fica feio, né, pessoal? Desculpa aí, ó, às vezes eu cometo algumas gafes, né? Eu tô aqui na minha barbearia, eu tenho a profissão de barbeiro, né? E eu fui pastor do sistema religioso. O Senhor Jesus me libertou da mentira chamada religião. Com o tempo eu vou explicando isso para vocês. Então veja só. Então quando a palavra de Deus diz, vamos lá. Quando a palavra de Deus em Malaquias está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, né? Casa do tesouro, onde é que está lá? Está vendo lá? Casa do tesouro. O que significa casa do tesouro, pessoal? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Casa do tesouro. Aqui. Olha lá. Casa do tesouro, né? Casa do tesouro. Onde que era essa casa do tesouro? Aonde que era essa casa do tesouro? Numa igreja na rua da sua casa? Na sua cidade? Quantas denominações tem na sua cidade? Quantas casas do tesouro tem na sua cidade? É isso? Amados, a única casa de tesouro que existia era lá em Jerusalém, no templo. O Senhor Jesus entrou no templo e mandou destruir o templo. O Senhor Jesus disse: destrua esse templo e em 3 dias eu levantarei. Por quê, irmão? Porque o Senhor Jesus, ele estava pondo um fim na ideia templista. O que é a ideia templista? Necessidade de construir templo. O Senhor Jesus, quando disse em 3 dias eu levantarei o templo, ele estava dizendo que o templo do Espírito Santo, que é o templo de carne, que é o nosso templo, o nosso corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Cada cristão convertido ao Evangelho do Senhor Jesus é templo do Espírito Santo. Amém? Um abraço aí para Cássio, Mauro, um abraço para vocês. Quem está comigo aí dá um joia, dá um ok. Eu quero falar para vocês que o sistema religioso está mentindo para vocês. Está tirando o dinheiro de vocês. Aí vem com aquele negócio de corrente do sal grosso, corrente dos 400 não sei quantos pastores.
Aí vem com o envelope, aí você vai pôr dinheiro no envelope. Sabe qual é o Deus que vocês estão adorando? Mamon, o Deus do dinheiro, da riqueza. Não é o nosso Deus verdadeiro. Não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não habita em templo feito por mão de homem. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, ali diz assim: o Deus que fez os céus, o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. Agora, se está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, que ele não habita em templo feito por mão de homens, então quem é que mandou construir os templos? De pedra que existe hoje. Não é complicado isso? É por isso que a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, mas eu estou falando aqui sobre dízimo. A mentira dos dízimos das denominações. Eu quero que você, de alguma forma, compartilhe essa live para abrir a mente de muitas pessoas que estão sendo enganadas, enroladas dentro dessas denominações religiosas, o qual eu fui pastor e defendi o dízimo. E o Espírito de Deus abriu a minha mente, tirou a escama dos meus olhos, e hoje eu vejo a verdade de Cristo e sigo a verdade de Cristo. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu quero, amado, mostrar mais uma outra mentira das religiões. Vamos virar aqui a câmera. E aqui em Malaquias capítulo 3, versículo... Vamos virar aqui a câmera. E aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 11 diz: e por causa de vós repreenderei o devorador. Amados, está escrito aí, repreender. Por causa de vós repreenderei o devorador. Amados, está escrito aí, repreenderei o espírito devorador? Está escrito aí, repreenderei o demônio devorador? Onde é que está esse demônio que as religiões tanto pregam e ensinam? Onde está esse espírito maligno chamado devorador? Porque pelo que eu estou vendo aqui, a Bíblia está dizendo que para que não vos consuma o fruto da terra. Quem é que consome o fruto da terra, se não é os gafanhotos, né? Não é verdade? Então, o devorador, que diz a Sagrada Escritura, não tem nada a ver com demônio, e sim com gafanhotos. Agora, o engraçado é que nem Deus, que é todo-poderoso, criou todas as coisas, nem Deus criou um demônio chamado devorador. E a própria religião criou esse demônio chamado devorador. Como pode uma denominação, essas religiões, criar um espírito maligno, um demônio chamado devorador? A Bíblia não diz que não se pode aumentar e nem diminuir das Escrituras? Então eles estão aumentando, estão diminuindo ou acrescentando? Onde é que está demônio devorador aqui, meus amados? Aqui está escrito: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui o Senhor Deus, ele estava repreendendo os gafanhotos que no livro do profeta Joel, se você estudar lá direitinho, você vai ver que tem 4 espécies de gafanhotos que atacava a lavoura dos infiéis, e um desses gafanhotos se chamava devorador. Então, o tal do demônio da religião foi aí esclarecido que é uma mentira. O devorador é gafanhoto.
E Deus enviava pragas e gafanhoto nas lavouras daqueles que eram infiéis e não levava o dízimo, que era alimento. Nunca foi dinheiro, amado. Acredite no que eu estou falando. Dízimo é dado em alimento. Eu já li Deuteronômio no capítulo 14, versículo 22, para vocês verem lá. O próprio dizimista podia comer o dízimo. Na tua igreja, o pastor come o dízimo? Você pega o dízimo, 10% do seu salário, você come ele? Claro que não, né? Aí transformar o dízimo, que está na Bíblia, que é alimento, em dinheiro, não é mentir ao povo? E os mentirosos vão entrar no céu ou não? Porque se eu sou pastor e eu estou mentindo ao povo que 10% do salário deles é dízimo, e eu estou consagrando como dízimo, eu estou mentindo ao povo, porque dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro e nunca será. Amém, amados? Quem está comigo aí, dá um joia. Então veja só, são muitas mentiras que entristecem a gente, né? Vamos lá para Gálatas de novo? Vamos lá para Gálatas. Eu vou pegar aqui o livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, né? Eu vou mudar a câmera aqui, de novo, e você vai estudar comigo. Amém? Gálatas, capítulo 3, versículo 10. O que diz ali, amados? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo do quê? De maldição. Então, todos que estão todos que estão nas obras da lei dada a Moisés, lei mosaica, né, que se fala, estão debaixo da maldição, ou seja, entregar dízimo no tempo da graça estaria então debaixo de maldição. Entregar dízimo e dizer que é dízimo dinheiro, é maldição. Porque está escrito, ou escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. O que quer dizer, meu amado? Que se você pega um item da lei, e o dízimo é provado que é da lei, e você começa a trabalhar nesse item da lei, e praticar esse item da lei, então você é obrigado a defender todos os itens da lei, a cumprir todos os itens da lei, ou seja, são mais de 600 itens a lei, e aí você é obrigado a cumprir todas elas, porque você será maldito se não cumprir. Você está vendo como é que é o negócio? E o versículo 11, o que diz? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, ou seja, perde a salvação. Você está entregando o dízimo? Perde a salvação. Você é dizimista? Perde a salvação. Por quê? Porque o justo viverá da fé. A palavra justificado é isso, é salvo. Então ninguém será salvo diante de Deus pela obra da lei. Aquele que guarda o sábado é obra da lei. Guarda o sábado, pratica o dízimo, obra da lei. O que está dizendo o versículo 11 de Gálatas, capítulo 3? É evidente que pela lei ninguém será salvo diante de Deus, justificado, salvo, porque o justo viverá da fé. Veja o versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então, meus amados, você não quer viver pela fé? Que o justo vive pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. A fé veio através de Jesus. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus, se entregou a Ele, você tem fé nele, você ama Ele, você entregou a tua alma, a tua vida a Ele, então você é salvo, independente na verdade, não se deve guardar um item da lei, né? Aí veja lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas peraí, se Ele resgatou nós da maldição da lei,
Então, por que que os pastores dizem que eu tenho que entregar o dízimo, porque senão a minha vida será amaldiçoada? Por que que os pastores pregam Malaquias capítulo 3, dizendo que se você não entrega os 10%, você será amaldiçoado? Não tem alguma coisa errada aí? Se Cristo nos resgatou da maldição, né? Amém, amados? Alguém pode responder aí? Estão todos vivos aí ou não? Alguém pode dar um glória a Deus? Essa hora é difícil dar glória a Deus, né? Por quê? Porque o próprio Jesus, ele sendo a verdade, a palavra, ele combatia as mentiras dos religiosos fanáticos daqueles tempos, e os fanáticos queriam pegar pedra e apedrejar Jesus, porque Jesus pregava a verdade. Pregar a verdade dói, né? Tem pastor me ouvindo aí, não tem? Tem pastora me ouvindo aí, não tem? E dói, né? Tem bispo? Tem apóstolo. Você sabia que apóstolo é só os 12 que está na Bíblia? É? Tem muita mentira na religião, meus amados. Muita mentira. Quero saber se tem algum pastor aí para me confrontar aqui com a verdade. Tem? Eu vou abrir agora o livro de Hebreus para vocês verem. Eu já estou terminando. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus, vamos lá para Hebreus. O que diz Hebreus? Hebreus capítulo 7, né? Hebreus capítulo 7. Amados, isso aqui é Bíblia, amados. Eu estou ensinando vocês a Bíblia, a palavra de Deus. Hebreus, cara, se eu vou ganhar inimigo com isso daí, claro, bastante, e muito. Principalmente os fanáticos religiosos, né? Hebreus capítulo 7, versículo 5. Vamos ver aqui, versículo 5. Olha lá, pessoal. Veja aqui, ó. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o quê? O dízimo do povo. Vamos ler de novo? E os que entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Quem é que recebe o sacerdócio, meus amados? O pastor? O padre? O papa? Eles são Levi? Eles são da tribo de levitas? Se eles disserem que são, diga a eles que eles perderam a salvação. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo vem da tribo de Judá. E da tribo de Judá perderam a salvação. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo vem da tribo de Judá. E da tribo de Judá não se ouve falar em sacerdócio. Amém? Não se ouve. E eles têm sacerdócio. Amém? Não se ouve. E eles têm ordem. Quem é que tem ordem? Os filhos de Levi. Os filhos de Levi têm ordem. Ordem de quê, meus amados? Segundo a lei de tomar o quê? O dízimo do povo. Ou seja, o dízimo é uma obra da lei. Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Hebreus, capítulo 7, versículo 5, mata a charada. Que quem tem ordem, ou tinha ordem de tomar o dízimo do povo, era os sacerdotes levitas. Seu pastor é levita? Sua pastora é levita? Se
eles falarem que sim, fale para eles que eles perderam a salvação. Porque o nosso Senhor Jesus não vem da tribo de levitas, e sim da tribo de Judá. E da tribo de Judá não se ouve falar em sacerdotes. Enganaram você mesmo. Enganaram. Eu também fui enganado. Muitos anos no sistema religioso. Muitos anos fui enganado, fui pastor. Cadê os pastores, hein? Não entraram? Tem um monte de pastor que me segue. Mas eu nunca preguei e ensinei sobre dízimo, nem live nenhuma. É a primeira vez. E vai ter muitas lives, meu irmão, para abrir seus olhos espirituais. Não entregue dízimo, porque dízimo é da lei, obra da lei. Lembra Mateus capítulo 3, 23? Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do cominho do endro, mas negligenciais o mais importante da lei. Então ali Jesus estava mostrando que o dízimo era uma obra da lei. Amém, amados? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? É difícil, né? Os religiosos não vão dar glória a Deus. Não vão dar um aleluia. Porque está mexendo na ferida deles. Né? Ah, mas como que vai fazer com a igreja? Tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar o aluguel, viu? Quem é que mandou alugar prédio e dizer que aquilo é igreja? Quem é que mandou construir prédios, templos e dizer que aquilo é igreja? A igreja somos nós, pedras vivas. Sabia disso? Quando o Senhor Jesus Cristo disse assim para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus estava falando? Ele estava dizendo: Pedro, veja só, a partir de hoje, todo cristão convertido ao Evangelho é pedra, pedra viva. E sobre as pedras vivas, cristãos convertidos serão a minha igreja, ou então parede da minha igreja. Por quê? Porque Jesus é a pedra principal. Amém? Então Jesus não estava fundando uma religião católica, como os católicos dizem, de jeito nenhum. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, Jesus não estava falando sobre Pedro, estava falando sobre pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus é feita por pessoas, pedras vivas. Eu estou falando alguma heresia? Então vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5, capítulo 2. Vamos lá para Pedro. Glória a Deus. Vamos para Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. O que diz ali, meus amados? Onde é que está aqui? Aqui. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para que oferecedes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E depois fala, pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita preciosa. Quem nela crê não será confundido. Crê em Jesus, amado.
Creia em Jesus, creia na pedra principal. Então vamos lá, vós também sois pedra viva. Então Jesus está falando isso para Pedro. Pedro, tu és pedra, pedra viva. E sobre essa pedra, pedra viva, as pessoas convertidas ao Evangelho, convertidas ao Senhor Jesus, sois edificado casa espiritual. Casa espiritual somos nós. Nós somos casa espiritual. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu podia aqui falar muito mais sobre dízimo, falar muito mais sobre templos, mas o horário não dá, já está tarde, eu estou encerrando por hoje. Logo, gente, domingo que vem, se tudo correr bem, eu estarei aqui ensinando, falando com vocês novamente sobre a farsa do dízimo. Eu vou estar falando, eu vou estar ensinando na Bíblia, provando na Bíblia que você que entrega 10% para denominação, para religião, para pastor, para padre, você está sendo enganado. Eu vou provar isso, já provei aqui, já mostrei aqui na Bíblia, só que agora o tempo já está curto, eu já estou indo embora. Então, mas domingo que vem, pessoal, eu quero ter um encontro com todos vocês, para que vocês assistam essa live e aprendam e saiam da mentira da religião, que eles estão mentindo e arrancando o dinheiro de você. Outra coisa, esse negócio de fazer campanha na igreja, na religião, né? Que a igreja somos nós. Amados, fazer campanha é ofender a Deus. Por que ofender a Deus? Porque se o Senhor Jesus já levou na cruz toda a maldição, o Senhor Jesus levou os pecados nossos na cruz, o Senhor Jesus nos tornou filho de Deus e herdeiro de Deus. Como é que um filho de Deus tem que fazer campanha para receber algo de Deus, sendo que ele é filho? Você tem que receber pela fé. Toma posse pela fé, acreditar, pedir a Deus e Deus vai dar para você. Não tem que abrir campanha. Esse negócio de abrir campanha é não acreditar no sacrifício de Jesus. Então quer dizer que o sacrifício de Jesus não teve valor nenhum. Tem que abrir campanha ainda para receber alguma coisa de Deus. Quer dizer que Jesus não é mais o caminho para chegar até Deus. Agora o caminho é a campanha religiosa. A campanha das águas que sara, a campanha da corrente do sal grosso, a campanha não sei do que, né? E aí vai. Quer dizer, vocês estão ofendendo a Deus. Vocês não estão crendo no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que Jesus morreu em vão, tem que abrir campanha ainda para ser abençoado? Jesus não basta para vocês, então? Quer dizer que Jesus não abençoa vocês? Deus não vai abençoar vocês porque vocês têm que abrir campanha? Vocês têm que provocar a bênção, então? Quer dizer, o que o Senhor Jesus fez na cruz não teve valor nenhum. Então, quer dizer, o que o Senhor Jesus fez na cruz não teve valor nenhum. A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós somos abençoados, meus amados. Como é que pode? Aí eu tenho que abrir uma campanha para receber algo de Deus. Quer dizer que o que o Senhor Jesus fez na cruz não teve valor nenhum, então? Porque eu ainda tenho que abrir campanha. Jesus já não é mais o caminho que vai a Deus, então, quer dizer, aí tem que abrir campanha para provocar Deus, para Deus ver que você está abrindo campanha e aí Deus abençoa você. Campanha é uma blasfêmia contra Deus. Você está sendo enganado. Mas hoje, meus amados, eu vou desligar, vou ficar por aqui, já está tarde. Domingo que vem, eu quero estar gravando uma live lá depois das 5 da tarde, eu não sei se 7 horas da noite ou 5, eu não sei, mas vou estar gravando, amém? E se vocês gostaram, eu não sei como é que se tem como compartilhar, compartilhe.
domingo eu estarei novamente trazendo a verdade da Bíblia para vocês. Estarei falando sobre dízimo de novo, a mentira do dízimo e mais coisas aí, meus amados, que a religião mente, que as denominações religiosas mentem, segura vocês, né? Tanta heresia, tanta mentira nos dias de hoje, nos templos religiosos. O Senhor Jesus entrou no templo e mandou destruir o templo. O que Jesus estava falando? Ele estava dizendo, pessoal, destrua esse templo, em 3 dias eu vou levantar o templo que serão vocês. Agora, templo, alvenaria, templos físico, vocês não vão mais precisar. Isso, meu amado, também está registrado em Hebreus, capítulo 1. Né? E não é difícil de entender essa passagem. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, eu já estou com a hora avançada, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, eu já estou com a hora avançada, né? Louvado seja Deus. Vamos lá. O livro de Hebreus. Aqui tem Hebreus capítulo 8. Eu vou mostrar para vocês Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. E diz o quê? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ministro do santuário. Quem que é ministro do santuário? O nosso Senhor Jesus Cristo. E do verdadeiro tabernáculo. Qual que é o verdadeiro tabernáculo, meu amado? Hoje, o nosso corpo é o verdadeiro tabernáculo, tabernáculo de carne, onde Deus habita em nós, templo do Espírito Santo, o qual o Senhor fundou. Quem é que fundou? Não está falando que é o Senhor? E quando ele entrou no templo, ele não disse, destrua esse templo, em 3 dias eu levantarei? Então ele levantou, ele fundou o templo, o tabernáculo, verdadeiro tabernáculo. Tem uma vírgula aqui, tá vendo? E diz assim, e não o homem. Quer dizer que o homem não fundou o templo, o verdadeiro tabernáculo que somos nós. E não o homem. Pergunta fácil para vocês agora. Quem é que fundou a Universal? Foi o homem, Edir Macedo. Quem é que fundou o Evangelho Quadrangular? Foi uma mulher chamada Aimee Semple McPherson. Então foi o homem, porque quando a Bíblia diz homem, não está relacionando a sexo feminino ou masculino, está dizendo a todos. E assim vai. Quem é que fundou a Igreja Internacional da Graça? É o R.R. Soares. Então está aqui, o homem fundou. Mas quem fundou o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo do Espírito Santo? Foi o Senhor. O Senhor Jesus é ele que fundou o verdadeiro